Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 18, por gentileza. Já acharam? Diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava os homens. Havia também na mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração. Pai, coloco também agora diante de Ti cada vida. Tu sabes, ó Deus, o que eu tenho no meu coração, que eu gostaria de compartilhar. Que a Tua palavra, Senhor, enriqueça as nossas vidas e nos dê graça. Me conceda unção, ó Pai, por favor. Perdoa os meus pecados, purifica a minha vida. Eu quero ser um porta-voz da Tua palavra, Senhor, trazendo, Pai, visão, inteligência e responsabilidade sobre cada vida. Nós dependemos de Ti, Te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, eu acho muito interessante nesse texto aqui a preocupação de Jesus em falar sobre esse assunto, orar e orar sempre e nunca desfalecer. Jesus vai gastar uma parábola, vai contar uma história para falar da importância desse assunto. Orar sempre e nunca desfalecer. Vamos falar juntos? Orar sempre e nunca desfalecer. Essa foi a orientação do Senhor. Orar sempre. Orar sempre. Na verdade, essa é uma repetição de outros textos na palavra de Deus. Por exemplo, lá em Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, coisas que você não sabe. É uma repetição de outros textos, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se existe pessoas orando, porque a oração estabelece o quanto o assunto é importante. Tem gente que ora 2, 3 vezes, acabou, não ora mais, até questiona. Puxa, eu estou orando e Deus não responde. Oração meia boca, né? Vamos falar a verdade, né? Meia boca. Quer dizer, se uma coisa é muito importante, a gente tem que gastar mais tempo orando. Se é muito importante, também espiritualmente tem muita luta, não é assim, né? Daniel, capítulo 9, lá tem uma história sobre isso. Daniel estava orando, orou 21 dias sobre um assunto. E 21 dias depois aparece o anjo do Senhor e diz, Daniel, quando você começou a orar, Deus deu a resposta. Mas quando eu trazia a resposta, houve uma luta espiritual e eu tive que buscar reforço para poder chegar aqui. Então, imagina se Daniel tivesse desistido de orar. E o que acontece normalmente é isso com a gente, né? A gente ora uma vez, ora duas, daqui a pouco a gente já está, eu estou orando, não aguento mais, aquela oração. Jesus está tratando esse assunto com muita seriedade. Lá no livro de Tiago diz para a gente orar, e muito pode oração de justo em seus efeitos.
Tessalonicenses diz: orai sem cessar, orar sempre. Quer dizer, se determinado assunto ele é importante para a minha vida, eu vou orar. A oração estabelece o nível da minha fé, porque só pode orar com esperança quem crê que Deus responde. Então, não existe oração sem resposta. Não existe. O que existe são pessoas que não observam a palavra de Deus. Está escrito aqui: orar sempre e nunca desfalecer. Então isso é casamento, está em crise, ora, fala com Deus. Está em crise, não sabe como resolver, parece que cada um fala, só dá encrenca. Fala com Deus: Senhor, me dá graça, eu não estou entendendo, nem eu entendo, ela me entende. Senhor, põe as tuas mãos. Não é para orar, para cair fogo sobre ela, não é nada disso, né? Senhor, derrama fogo. Não é nada, não é para rogar, né? Não é para rogar praga, né? É oração. Senhor, tem misericórdia, é oração. Interessante que a oração é tão importante que o próprio Jesus, ele era um homem de oração. E quando chegou o momento X, que era o momento que ele seria levado para comparecer diante do Sinédrio, depois disso viria a sua crucificação. Antes que isso acontecesse, ele foi para um período à parte para orar. Levou os seus discípulos, pegou os mais chegados, pegou do Tiago e João, chegou e falou: vamos orar. E minha alma está angustiada. Então Jesus nos ensina que a oração realmente é muito forte. Algumas frases que para mim foi muito importante nesses anos: o seu clamor pode mudar a sua história. Seu clamor. Porque a história do gadareno consta lá que o gadareno clamava de dia e de noite pelos túmulos, pelas montanhas, pelos sepulcros, e ele clamava, não conhecia Deus, mas a vida havia um desespero, e o texto diz que ele clamava de dia e de noite. Pois é, meu irmão, Jesus veio ao encontro dele, e esse moço foi salvo. E é tão sério esse assunto que ele, depois dele ser liberto daqueles espíritos maus, ele falou: Jesus, eu posso ir com o senhor? Deixa eu entrar no barco, deixa eu ir junto. Jesus disse: não, vai para casa e conta para os seus quão grandes coisas o Senhor te fez. Imagina, você pode voltar, nenhum mal tem poder sobre a tua vida, mas o Senhor me libertou, eu quero ficar perto do Senhor. Não, filho, pode ir para casa. Satanás não tem mais autoridade sobre a tua vida. E o rapaz voltou. O texto diz que ele pregou em Decápolis, quer dizer, 10 cidades, ele foi dando testemunho. Todo lugar que ele passava, não é esse camarada aí que quebrava as correntes, que ninguém temia. Não é esse rapaz, sou eu mesmo. Mas eu tive encontro com Jesus, Jesus mudou a minha história. Então você vê como é importante a oração. Você lembra que quando Josué teve que enfrentar um exército contrário lá, Moisés foi ao monte e ficou orando, com as mãos levantadas, ele, Arão e Hur, e na medida que os braços cansavam, o inimigo avançava. Na medida que ele levantava a mão, o inimigo recuava. Aquela luta, ela foi vencida pela oração. Por isso que é importante você orar pelos teus filhos, você orar pelo teu marido, orar pela tua esposa. Talvez Josué e a turma lá, nós somos bons de guerra, hein? Nós somos excelentes de guerra. E começaram a lutar e o inimigo vai recuando, o sentimento é: nós somos bons. A gente não sabia que a gente era tão bom assim na guerra, e não era nada disso não. Porque cada vez que a mão de Moisés abaixava, eles perdiam. Mas quando Moisés levantava a mão, orando ao Senhor, aí o que os outros dois fizeram? Pegaram uma pedra, falou: senta aqui, segura no nosso ombro, e ele ficou aquele tempo todo com as mãos levantadas, orando e clamando, e a vitória veio.
Por isso que é importante você orar pela tua família, orar pelos teus negócios, orar todo dia. Senhor, abençoa meu trabalho. Senhor, me dá inteligência para administrar meu dinheiro. Senhor, abençoa, me dá graça, abençoa minha família, abençoa meus filhos. Sabe, quando eles saem de frente dos nossos olhos, Senhor, põe as tuas mãos, todo mal seja repreendido em nome de Jesus. Meu irmão, eu penso, isso é tão sério, que quando eu estaciono o carro, eu sempre digo, põe o carro ali, Senhor, está escrito aos teus anjos, dará ordem a teu respeito. Guarda meu carro aqui, em nome de Jesus. Talvez você diga, que loucura, vai agora orar pelo carro? Meu irmão, eu oro. E Deus tem me abençoado. Você não ora, problema teu, mas eu vou continuar orando. E meu irmão, eu oro por cada coisa. Eu oro por vaga de estacionamento. Senhor, aonde está minha vaga? Onde guardou minha vaga? Eu fico andando, Senhor, e Deus é maravilhoso. Sempre tem uma vaguinha boa. Louvados. Meu irmão, se você não ora, você está perdendo uma oportunidade. Sabe? Quando a pessoa não ora, ela tenta resolver com a própria força. Quando a pessoa não ora, ela discute. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas ela acaba discutindo um com o outro. O problema é o funcionário, o problema são terceiros, o problema é o país, é o governo. Ora, meu irmão, ora. Olha o que Jesus ensinou. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele ensinou os discípulos a orar. Vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vocês vão exaltar o nome do Senhor. Então Jesus está ensinando algo aqui muito sério. Algumas frases que eu anotei aqui, né? O seu clamor pode mudar a sua história. Quem ora tem que crer que o Senhor ouve. A chave está na oração. Não orar é um crime contra a alma. Não orar é um crime contra a alma. Essa frase não é minha não, isso aqui é do bispo Tito. Ele pregou um dia aqui e ele falou essa frase no meio da mensagem dele. Não orar é um crime. Não orar, você não sabe o que você está perdendo quando você não ora. Meu avô tinha coisa de vô, né? História de vô. Ele falava pra gente que o camarada morreu e foi para o céu. Chegou lá no céu, o anjo pegou, levou ele para uma casa muito bonita. Falou, essa aqui é a sua casa. Entrou, tinha um monte de pacotes assim, de presentes e tal. E o cara perguntou, isso aqui são os meus galardões que eu vou receber? Ele diz, não, isso daqui são as respostas da tua oração. Cada vez que a gente ia entregar, você já tinha mudado de direção, então a gente não podia entregar a resposta. Então ficou tudo guardado aqui, só para você entender que todas as suas orações tinham uma resposta, mas você mudou, você não perseverava. Isso não está na Bíblia. Isso é meu avô que contava, pai da minha mãe, a culpa é dele. Mas meu irmão, não é assim que acontece? Jesus está ensinando orar sempre e nunca. Vamos falar juntos? Orar sempre e nunca desfalecer. Eu gosto muito daquela expressão lá de Efésios que diz assim, que ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. Bom, então eu tenho que pedir, eu tenho que pensar. Como é que eu posso receber além do que eu peço, se eu não peço? Ou além do que eu penso, se eu não penso? Eu preciso pedir e pensar. É o que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando aqui sobre aflição. Ele conta a história de uma mulher, ele faz uma comparação dizendo que tinha uma mulher viúva. É interessante como Jesus gostava de usar essa figura, a mulher viúva, a mulher pecadora, a mulher sempre... Porque naquela cultura a mulher não valia nada. Só para a gente entender qual o poder de Deus. Como o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Poder. Era uma viúva. Significava o seguinte, era mulher, era uma viúva. Não tinha ninguém que lutasse por ela. E havia ali um juiz
que não temia Deus, nem respeitava os homens, quer dizer, um homem que tinha arrogância. Então Jesus está fazendo essa comparação. A arrogância, o poder e a fragilidade tão grande. E disse: essa mulher tinha um grande problema. E ela precisava que esse problema fosse atendido por aquele juiz. E essa mulher toma uma atitude. É impressionante isso, né? Como a vida cristã exige atitude, iniciativa. E como as pessoas são muito acomodadas. Eu já entreguei nas mãos de Deus. Você sabe que tem coisa que você entrega nas mãos de Deus e Deus te devolve, sabia? Pus nas mãos de Deus, Deus falou: estou fora, não quero. Não, isso eu não quero não. Simbolicamente você põe na mão de Deus, mas isso não quer dizer que Deus pegou. Já entreguei nas mãos de Deus. E quem disse que Deus pegou? Vai ler a Bíblia. Tem coisas que você põe nas mãos dele. Tem pessoas que dizem assim: meu filho está com capeta, pastor. Você podia orar por ele? Não, teu filho está mal educado. Olha a frase: mal educado. Entendeu? Mal. Quem educou não educou bem. E aí o diabo, como diz o pastor Cláudio Duarte, tem demônio que, se aparecer, não é ele que entra na gente, é a gente que entra nele. Porque tem gente que é tão perturbada que o cara atormenta até o diabo, meu irmão. Coisa do Cláudio, ele que falou isso, eu só estou passando para frente. Estou vendendo o mesmo preço que eu comprei. Olha aqui. Você tem um problema grande, você tem. Quanto realmente você está disposto a se empenhar para que o teu problema seja socorrido, tenha uma resposta? Quanto realmente você está disposto? É o que Jesus está ensinando aqui. A mulher tinha um problema e ela então procurou o juiz. Faz justiça. O juiz vai embora, minha filha. Sai fora. Não quer nem falar com você. No outro dia, estava ela lá outra vez. Faz justiça. Os mais antigos aí lembram? Não esqueça da minha calói. Tem muita gente antiga aqui, hein, meu Deus. Muitos lembram dessa, né? É bilhetinho, é papelzinho, tudo coisa. Não esqueça da minha calói. Mais ou menos isso. Nossa, o juiz ia sair de casa, estava a mulher lá. Seu juiz, não esquece. Aí um dia o juiz foi sair pela porta dos fundos, estava lá: seu juiz, não esquece. Porque o problema era sério. E ele podia fazer justiça. E ela tinha uma pendência. Então Jesus usa essa figura de linguagem para dizer: ore sempre e não desfaleça, não desista. Meu irmão, quando você se propuser orar por alguma coisa, fique firme. Você está disposto a orar por um assunto? Eu quero orar por esse assunto. Se você colocou um assunto diante de Deus, fique firme, pode orar, porque você vai ter uma resposta em nome de Jesus. Amém? Lembre-se que não tem uma oração que não fique sem resposta, todas elas. Agora, se você não prestar atenção, não for perseverante, você não vai ver a resposta de Deus. Pensando nisso, há um tempo atrás, quando eu ministrava, Deus me deu aqui alguns pontos que eu quero compartilhar com você e terminar. Primeiro, a vitória pertence ao que persevera. Vamos falar juntos? A vitória pertence ao que? O que a gente aprende com essa mulher aqui? Perseverança, foco, iniciativa. O assunto é sério. Quando Moisés estava doente no hospital, e a gente estava ali meio desanimado, porque o quadro dele era um quadro de meningite, os médicos já tinham desenganado, e a gente ficou assim meio abalado, já estava
Eu estava no corredor do hospital, meu pastor veio nos visitar, e ele, quando me viu, lá no final do corredor, ele abriu a porta do elevador, ele disse: fé é para essas horas. Fé é para cair na fornalha e continuar crendo. Fé é para cair na cova dos leões e continuar crendo. E ele foi vindo, e pão, fé para essas horas. E aquilo foi fortalecendo. E eu entendi a verdade. Eu só posso desistir de orar quando ele ou for curado ou ele falecer. O médico entrou no quarto e diz: olha, não tem mais solução, não há mais esperança, eu nem vou fazer mais nada. Essa foi a frase que tirou o nosso ânimo. Mas o tio Cássio veio e falou: não, enquanto tem vida você tem que crer, vai orar, vai falar com Deus. E aí, meu irmão, a gente começou naquela retomada, vamos orar, Senhor, e começamos a orar e profetizar bênção, milagres, tal, e a gente foi orando, e ele foi melhorando. Meu irmão, está com 33 anos, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, com um filho e a segunda chegando já, louvados, vai chegar para o período do aniversário da igreja. Olha que maravilha, né? Nós vamos celebrar. A bênção pertence ao que persevera. Se você desistir, você não vai ver nada. Eu tenho aprendido, meu irmão, que enfrentar ou desistir, o trabalho é o mesmo. Então melhor enfrentar, não é não? Porque se eu enfrentar, eu posso ver um milagre. E se eu desistir? Vou ficar com um tormento, será? A vitória pertence ao que persevera. Vamos falar juntos? A vitória pertence. Segunda questão. A vitória pertence aos que não se influenciam com os obstáculos. A vitória pertence aos que não se influenciam com os... Vamos falar juntos? A vitória pertence aos que não se influenciam com os obstáculos. Porque não tem nada fácil, meu irmão. Tudo dá trabalho. Meu irmão, não tem nada fácil. Não tem. Veja que para a gente ser salvo, Jesus teve que morrer na cruz. Para o evangelho chegar até nós, muitos morreram. Não tem nada fácil. Não tem nada. Para a gente chegar até o dia de hoje, meu irmão, quantas lutas nós passamos, quantos ventos de doutrina para chegar a 40 anos. Para quem olha a história, para quem conhece lá na Pedro Lessa, um fundo de quintal, com bancos que foram feitos lá, e hoje se sentar nessa cadeira tão bonita, tão gostosa, meu irmão, isso é graça, meu irmão, isso é... Agora, se você se influencia com os obstáculos, porque quantas vezes eu tentei desistir, quantas vezes eu fiquei chateado, quantas vezes olha, pelo menos umas 5 vezes eu devolvi a igreja para o tio Cássio, para o meu pastor. Não aguento, está louco, esse pessoal é doido. Não quero. Não, você vai para lá, você vai ficar. E ele ficava insistindo, e eu fiquei. Se eu tivesse desistido, eu não conheceria você. Se eu tivesse desistido, nós não chegaríamos hoje nesse dia tão maravilhoso. Não é? Eu estou dizendo isso porque uma moça da igreja postou no Face, que há muitos anos ela tentou suicídio. E ela não conseguiu, depois aceitou a Jesus. E ela contava, se eu tivesse me suicidado, eu não estaria hoje com a minha netinha no colo. Olha que maravilha. Quantas vezes a gente desiste e deixa de experimentar? Meu irmão, você não sabe. Por isso que levar Deus a sério é muito importante. Porque Ele nos leva por caminhos que a gente nunca imaginou andar. O texto diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Quando você leva Deus a sério, isso não quer dizer que a gente é supra-sumo, que a gente sabe de tudo. Não. Eu acho bonito na Bíblia,
pessoas que não tinham nenhum curso teológico, pessoas que não eram, pessoas simples. Jesus dizia: grande é a tua fé. Nunca vi uma fé tão grande, de pessoas tão simples. A questão não era o conhecimento teológico, mas era a qualidade da fé. Gente que na sua simplicidade acreditava que se tocasse nas vestes de Jesus, seria curado. Perseverou, tocou, foi curado. Foi curado. Quantas coisas acontecem, meu irmão? Não tem lógica. Mas acontece. Por isso que a gente não pode parar diante dos obstáculos. Quantos que perdem o casamento, perde toda uma história. Porque eu não estou aguentando o relacionamento, porque ela, porque ele. Você não sabe o que Deus tem para você. Você não tem ideia do que Deus tem para você. Então é o seguinte, já que você entrou nesse casamento, mantém firme. Vai, meu irmão. A tempestade vai passar, a luta vai passar. Ora, persevera. Não se influencie com os obstáculos. Fala para quem está do seu lado, a vitória é certa. Isso é verdade, está escrito lá: em todas estas coisas somos mais do que. Então é uma segurança, mas tem que perseverar. Você tem que enfrentar os obstáculos. Quer ver outra coisa que eu acho interessante aqui? Que quem crê na vitória tem que crer no sobrenatural. Fala para quem está do seu lado, as coisas de Deus não têm lógica. Fala para ele. Não tem lógica. Então achar que você vai fazer tal coisa e Deus vai fazer, sabe aquelas coisas? Tem gente que na oração tenta orientar Deus, né? Senhor, põe as tuas mãos, mexe no coração do fulano lá, e o fulano lá, Senhor, faz ele vir para cá. Ó Deus, vai por mim, não muda não, hein? O cara tenta dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Meu irmão, o nosso Deus é o Deus do impossível. Vamos falar juntos? O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele abre caminhos onde não tem caminho. Olha, Moisés perguntando: Deus, o que a gente faz? Olha a resposta: porque clamas a mim, mande o povo de Israel que marche. Se eu tivesse lá, eu falei: para onde? Para onde? Vou marchar para onde? E Deus disse: para o mar. É morte coletiva agora? Eu falei: o que você tem na mão? A vara. Põe a vara. Abre, acabou. Quando parece que não tem mais saída, quando parece. O nosso Deus sempre tem uma saída, meu irmão. Parece que não há mais solução, parece. E a gente tem que crer no sobrenatural de Deus. Tem que crer. Parece que está falido, parece que não tem mais solução. Ora, gasta mais tempo. Persevera, não desfaleça. Fica firme. Ora. Mas ora mesmo. E ora. Orar sempre. Paulo escreve aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Ore, muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Tem uma expressão que diz assim: a oração da fé salvará o doente. Ore. Eu não vejo mais saída. Legal, que bênção. Porque é sobrenatural. Não tem lógica. Depois você vai ver a lógica de Deus, uns negócios assim interessantes. Deus tocou no coração, o cara lembrou de você lá na Conchinchina, o cara falou do teu nome e tal. E conversava com um membro aqui da igreja, trabalha na área de navegação. A firma dele é uma firma que está em fase de crescimento, graças a Deus está indo muito bem. Ele me contava que lá, acho que me parece que foi da Holanda ou Dinamarca, um desses países. O camarada ligou de lá: quero falar com fulano. Sou eu mesmo. Ouvi falar que você é especialista
E eu preciso de um cara, o que me falaram aqui sobre você, eu preciso que você cuide das minhas cargas. Eu falei, meu Deus, o cara está lá do outro lado do mundo. E alguém falou que eu sou o melhor, minha filha é pequenininha. Alguém falou. Ele falou, não, pois não, eu sou o melhor mesmo. Já que falaram, estou dentro. Conta com o que você precisa. E pronto. Meu irmão, quando você ora, você crê. Tem uma expressão que eu acho muito bonita lá em Josué capítulo 5, último versículo diz assim, que Josué andava com Deus e a sua fama se estendia sobre a face da terra. Anda com Deus. Tem gente aí fazendo, Deus blogueiro aí tentando fazer a sua popularidade crescer, tem não sei quantos seguidores. Meu irmão, teme ao Senhor. Você vai ter seguidores que vão para o céu, hein? Você vai ter seguidores que vão te abençoar lá na frente. Pense nisso, meu irmão. E por último, meu irmão, diz aqui no versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Eu gosto muito dessa expressão. A bênção pertence aos aliançados. Vamos falar juntos? A bênção pertence aos aliançados. Você tem aliança com Deus? Você tem compromisso com Deus? Tem uma aliança? Davi, ele disse o seguinte: eu vou vencer esse camarada. Eu venci o leão, eu venci o urso. Eu vou vencer esse incircunciso. Essa expressão incircunciso é muito forte. Ele estava dizendo, esse camarada não tem aliança com Deus. Eu vou vencer porque eu tenho aliança com Deus. Fala para quem está ao seu lado, quem ri por último ri melhor. Fala para ele. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, meu irmão, que quando a gente confia no Senhor, pode muitos criticarem a sua fé, ridicularizar, mas quem ri por último ri melhor. Ninguém perde por esperar em Deus. A nossa vitória vem com sabor de glória. Para mim, eu tinha um amigo que era muito chato. A gente trabalhava junto, ele podendo gozando do meu pastor, perturbando, ele era um cara muito chato. Mas a gente tinha que trabalhar ali junto e tal. Um dia eu acabei me estourando com ele, e por causa dessa discussão, ele saiu da sala. Eu pensei que aquele dia ia ser mandado embora, porque a coisa ficou muito quente entre nós dois, porque ele contou uma piada lá de Eva, eu não gostei, uma outra de Maria, e eu não gostei, acabei falei umas verdades que eu achava que você está brincando que Deus é o quê, tal. Ele saiu, empurrou a mesa, bateu aqueles armários de aço, então faz uma barulheira, pá! Aí ele voltou, bateu a porta da sala e jogou no meu computador um dinheiro e falou assim: faz a minha inscrição naquele acampamento. O cara tá tão nervoso. Peguei o dinheiro, fiquei na minha, esperando, fiz a inscrição dele e saímos do trabalho, fomos para o acampamento. Chegamos lá no primeiro culto. Esse camarada teve uma experiência com Deus, algo marcante. Ele saiu do lugar, estava lá na frente tocando, ele me pegou assim pelo ombro e ele balançava e dizia: por que você não me trouxe antes? Eu até tentei, mas ele não queria. E esse camarada se torna um grande crente ali, parceiro. Eu aprendi, meu irmão, que a grande vitória da gente não é ver o inimigo humilhado, é ver o inimigo do nosso lado ajoelhado, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é vitória, Porque o pessoal lá no trabalho fala: mas o que você fez com esse cara? O cara mudou. Ele mudou porque entregou o coração para Jesus. O cara, piada suja, tal. O cara foi transformado. Essa é uma grande vitória, não é não?
né? Pessoas que te criticam, pessoas que pisam em você, depois essas pessoas recebem, porque olha, meu irmão, essa é uma grande vingança, né? E quando você puder, você fala, olha, meu irmão, você está gozando de mim? Ainda vai ser crente, viu? O cara, isola, crente nunca. O cara vai tentar fazer alguma coisa, pois ó, o peixe morre pela boca, hein, cara? Porque Deus tem aliança com os seus. Você tem aliança com Deus? Você ama o Senhor? Por isso que o texto diz, orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca, vamos falar juntos? Orar sempre e nunca. Esse é o segredo. Oração, oração, oração. Porque a oração estabelece o nível que realmente da nossa necessidade, a nossa confiança, a nossa dependência. A oração mexe muito com a gente chora na oração. A oração quebra, tem hora que parece que Deus não está ouvindo, e a gente fica ali perseverando. Senhor, está escrito na tua palavra, eu creio. Pai, põe as tuas mãos, eu não aceito isso, Senhor. Me livra do mal. E todas as orações terão uma resposta. Eu não sei como você está, mas nesta noite Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, para que você se sinta desafiado a olhar para os teus problemas e dizer para eles, o Senhor é maior. É olhar para as tuas dificuldades e dizer, eu tenho um Deus que cuida da minha vida. Eu vou fazer como essa mulher, eu vou insistir, eu vou orar, eu vou perseverar. Eu sei que na hora certa o Senhor me dará a vitória. Porque está escrito aqui, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Verso 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porque as pessoas vão perdendo muito dessa adrenalina. Chegou a hora de você voltar teu coração para Deus e confiar. Porque a vitória pertence aos que perseveram. A vitória pertence aos que não se influenciam com os obstáculos. A vitória pertence aos que creem no sobrenatural de Deus. E a vitória pertence aos aliançados. Amém? Eu queria orar com você. Não sei quais são as dificuldades, mas se você crê no poder de Deus e tem passado aí momentos difíceis, vamos orar e, meu irmão, se prepare para ser surpreendido pelo Senhor. Que uma coisa fascinante, nosso Deus é a surpresa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É surpresa ou não é? Faço muito além do que pedimos ou pensamos. É surpresa ou não é? Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. É surpresa ou não é? Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Você que deseja, vai ficando em pé no seu lugar. Você quer falar, Deus, eu quero colocar minha vida, essas questões diante de Ti. Feche teus olhos, por favor, abaixa a cabeça. Aleluia. Teu nome é santo, Senhor. Ah, Jesus, como é bom depender de Ti. Como é bom confiar na Tua palavra. Como é bom, ó Pai, receber a instrução que vem da Tua parte. Esse texto maravilhoso, Senhor, que fala sobre a importância de orar e nunca desfalecer. Nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos, ó Pai, nós cremos. Tu és o Deus que responde às nossas orações. Tu és o Deus que faz, que fala. Tu és um Deus ativo, um Deus que se move. Como diz a Tua palavra, nunca se viu nem se ouviu um Deus como este, que trabalha para aqueles que nele esperam, diz a Tua palavra. Assim, ó Deus, nós tomamos posse. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada vida. Aqui está o Teu povo, Senhor. Aqui estão corações que estão apresentando, ó Pai, questões
pessoais, questões da alma, questões de família, questões de trabalho. Que a tua mão esteja sobre cada vida. Fortalece. Que vejam os milagres. Que as portas sejam abertas para a glória do teu nome. Sempre te daremos a honra, a glória e o louvor. Porque tu és digno. Tu és merecedor. Tu és a nossa fonte de vida. Senhor, nós recebemos esta palavra. Em nome de Jesus. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um. Que este povo, ó Pai, esteja focado em orar e buscar a tua face. Que este povo esteja focado em perseverar em oração até que o milagre aconteça. Em nome de Jesus. Repete comigo uma oração, diga: Senhor Jesus. Mais forte, eu creio. Eu creio no teu poder, na tua graça. Eu recebo esta palavra pela fé e com muita liberdade. Mexe na minha vida e guia-me em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Nós te adoramos, Pai.